Bom dia, pessoal. Está começando aqui mais um evento da TMA Brasil. E eu, antes de iniciarmos aqui, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores institucionais aqui da TMA. E hoje, o nosso café da manhã é patrocinado pela Mega Leilões. E o tema que será abordado será venda de bens na falência. Desejo a todos um bom evento. É com você, Cacá, por favor. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos, em especial ao Dr. Sibeli, Siena, Dr. Paulo. E acho que é muito bacana a gente poder estar debatendo um ponto que acaba ficando, às vezes, esquecido na ponta final das falências, em especial, que é a venda de ativos, e de onde são provenientes os recursos para pagar, muitas vezes, os débitos. Começando com você, doutora Sibeli, queria primeiro agradecê-la, obviamente, e depois te perguntar quais as novidades na Lei 14.112 que você vê assim, na prática que foram um sucesso, que você tem utilizado bastante no escritório. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da TMA Brasil, na pessoa do Rafael e da Grazi, que aqui estão. E, em especial, agradecer a Mega Leilões pelo convite, Cacá e o Fernando, que estão aqui também. Agradeço também a doutora Luciana, ao doutor Paulo, que vão aqui compartilhar um pouquinho da experiência deles. E o que eu queria colocar é que, assim, a falência, né, o procedimento falimentar brasileiro, ele sempre sofreu críticas. Então, desde lá de trás, historicamente, já é um procedimento de críticas em razão da morosidade, em razão das dificuldades no procedimento de arrecadação e alienação dos ativos da massa falida. Durante a vigência do Decreto-Lei 7661, esses entraves eram bem visíveis e entrou em vigor depois a 11.101, que tentou trazer uma modernização. Só que essa modernização ela foi muito benéfica na substituição da concordata pela recuperação judicial e também instituição da recuperação extrajudicial, mas para o procedimento falimentar ainda ficou alguns entraves. E com o advento da última reforma, né, da marcante reforma ali da 14.112, a legislação recuperacional e falimentar ela realmente trouxe uma modernização na tentativa de se adequar às necessidades do mercado, trazendo uma possibilidade de maior investimento, inclusive investimentos externos, e implantando medidas que tendiam ali a aumentar a eficiência e a celeridade dos procedimentos. Então, a tentativa foi desburocratizar, tentando abreviar o procedimento que a gente tinha entre a determinação da falência, da quebra da empresa e o seu encerramento, inclusive trazendo novidades com relação ao Fresh Start para tentar restabelecer o falido para uma nova vida empresarial, né? Então, de modo simples, essa lei, essa alteração legislativa, ela buscou reduzir a excessiva formalização que a gente tinha, aquele rígido procedimento que existia, que ficava dependendo, muitas vezes, de decisões judiciais, diversos atos, na tentativa de você ter uma celeridade maior, tá? E, dentro dessas alterações, o sistema de alienação de ativos sofreu, de fato, profundas alterações. E o procedimento foi simplificado, trazendo inovações, na verdade, não só inovações, mas muitas questões já vinham sido trabalhadas pela jurisprudência daquele momento, até o ano de 2020, quando foi aprovada a reforma legislativa, e isso foi implantado no nosso dia a dia, positivado, né? Então, dentre as principais alterações, eu separei aqui 10 pontos que eu acho que são importantes, e que fazem toda a diferença hoje no procedimento falimentar. Então, a primeira é a possibilidade de a gente adotar mais de uma forma de alienação de ativo. Então, o administrador judicial tem como propor alienações de formas diferentes, a depender do tipo de ativo que está ali sendo levado à alienação. A dispensa da formalização também para a transferência desses bens, o compartilhamento dos custos operacionais entre duas empresas na mesma situação falimentar, o leilão eletrônico, né, como a principal forma de alienação de ativos, acho que isso pacificou essa questão, que tinha questionamentos. O caráter forçado da venda, ou seja, essa venda ela tem que acontecer independentemente da conjuntura do mercado. Então, se é um momento favorável ou não para a venda, você tem que fazer essa venda de uma forma mais rápida possível. E aí foi imposto, inclusive, um tempo para que essa venda acontecesse, limitando a um prazo de 180 dias contados
da assinatura do auto de arrecadação. Então, nem sempre a gente sabe que não vamos ser, né, levianos de falar o contrário, tem ativos que precisam de um tempo maior para a venda, mas essas situações acabam se tornando excepcionais. A regra, então, é que tudo seja vendido no prazo mais rápido possível, dentro desses 180 dias. E também a venda, a possibilidade da venda, independentemente da consolidação do quadro geral dos credores, que era um entrave grande, muito complicado na lei anterior, né? Também temos uma mudança significativa, que é a questão da não sujeição do preço vil. Eu acho que entre todas as alterações, essa pode ser destacada como uma das principais, porque agora no terceiro praceamento você pode vender o bem pelo valor que o mercado vai pagar, sem nenhum tipo de discussão. E se houver algum tipo de questionamento com relação ao valor de venda, esse questionamento, né, só pode ser feito mediante uma proposta firme, acompanhada de caução de 10%. Então, acho que isso reduziu um número significativo de impugnações infundadas, que levavam um tempo absurdo e acabavam barrando, muitas vezes, o êxito naquele leilão, e quem arrematava até acabava desistindo pela demora no julgamento desse tipo de questionamento, que era só meramente protelatório. E aquele que hoje fizer uma impugnação protelatória, ela está sujeita às penalidades da lei. Então, isso eu acho que é uma questão muito importante. Outro ponto também é a possibilidade de doação dos bens arrecadados, caso a alienação seja infrutífera, com a possibilidade, inclusive, se não tiver ninguém interessado na doação, desses bens retornarem para o falido. Então, isso também tira do administrador judicial a guarda e o encargo e o custo de manter diversos bens que não têm nenhum tipo de valor econômico, né? Até posso citar aqui um caso engraçado que aconteceu no escritório, que a gente assumiu já no período da falência. Acho que todo mundo conhece a balança Filizola. É bem conhecida, é um case bem conhecido, e a gente acabou assumindo a representação dos falidos. E foi arrecadado um busto de bronze com a figura do fundador da Balanças Filizolas. E aquilo não tinha o menor valor, ninguém arrematou, ninguém comprava aquele busto. E o falido, por diversas vezes, durante a vigência antes da reforma, né, ele pedia a restituição daquele bem inteiro, tinha um afeto familiar, não somente afetivo aquilo. E não foi autorizado. E agora, recentemente, até depois de todas essas alterações, aquele busto está lá, depreciando, parado, ninguém faz nada com aquilo. E aí o administrador judicial falou, olha, vocês têm contato, só que a gente não atua mais nesse caso, na representação dos falidos, enfim. Mas eles queriam devolver para o falido, porque é algo que não tem o menor valor. Então, assim, diversos foram os casos que a gente tem bens que não tem nenhum tipo de valor econômico e acaba demandando do administrador judicial, né? A Luciana está aqui, pode, acho que, trazer casos muito maiores aqui, com questões expressivas. E, então, assim, a liquidação efetiva desses ativos, eu acho que foi um avanço grande. A tentativa da 14.112 de trazer uma base principiológica do procedimento de falência, que até então estava muito esparso na lei. Então, hoje a gente já tem o artigo 75, que ele tem uma atração, ele traz a finalidade específica do fim do procedimento falimentar, com a busca da venda rápida, célere e a maximização desses ativos. A gente sabe que quanto mais rápido se vender um ativo, mais valor a gente consegue aferir. Se a gente deixa isso procrastinar no tempo, muito provavelmente esse ativo vai perder valor e no momento que essa venda for realizada, não vai ter uma finalidade atingida de trazer maior valor para a massa falida e pagamento dos credores. Então, acho que isso é um avanço importante, é um ponto que a gente tem que considerar muito positivo na alteração legislativa, e eu até acho importante, o assunto hoje aqui não é falar do PL, mas eu queria trazer um contraponto, porque desde janeiro a gente tem sofrido inúmeras críticas aos procedimentos de insolvência, mas principalmente a questão do procedimento da falência, alegando busca da tal celeridade processual, alegando que o procedimento falimentar ele não funciona. Pois bem, o PL 3 de 2024, ele foi proposto pelo governo, né?
E ele traz ali 2 pilares principais, que é a figura do gestor fiduciário e do plano de falência como salvadores do procedimento falimentar, e agora, recentemente, né, com o substitutivo aprovado pela Câmara, também dos procedimentos de recuperação judicial, porque o PL agora afeta também a recuperação judicial e a extrajudicial. Pois bem, quando você lê os fatos que motivaram a propositura do PL, ele é muito superficial. Ele simplesmente alega que os procedimentos falimentares são morosos, em razão disso precisa-se dessas novas figuras que vão trazer a celeridade esperada e a eficácia e eficiência do procedimento. E se baseia num estudo realizado pelo Observatório de Insolvência, a terceira fase especificamente, que analisou os processos de falência de São Paulo e trouxe ali um índice super baixo de arrecadação e venda e êxito e pagamento de credores, ou seja, demonstrando que o procedimento é ineficaz. Acontece que esse estudo, ele foi realizado até 2020, ele não leva em consideração o cenário nacional, porque a gente tem uma lei de aplicação nacional, então não há um estudo que faça esse comparativo entre as falências de todos os estados, e além disso, ele não levou em consideração essas mudanças que a 14.112 trouxe. Então não dá para dizer que o processo é 100% ineficiente se você não tem um estudo que te traga uma métrica e um indicador correto para ser utilizado. Então, acho que isso é um ponto. A gente sabe quantas críticas esse projeto já recebeu. Eu mesmo sou uma das que estão desde o início, desde janeiro, eu estou fazendo uma série de críticas em relação ao projeto. Ao meu ver, ele não se sustenta, ele não respeita as bases constitucionais e principiológicas da Lei 11.101, inclusive na recuperação judicial e na falência. E, especificamente, no que se refere ao nosso assunto de hoje, que é a alienação de ativos, o plano de falência que esse projeto traz, ele traz uma certa similaridade, tem um contexto muito mais amplo, mas ele traz uma certa similaridade ao que a gente já tem instituído, que é o plano de realização de ativos. Inclusive, o plano de realização de ativos é um dos anexos necessários a esse plano de falência. E aí eu tenho 2 pontos só que eu vou citar aqui que eu acho que pode ser objeto de grande questionamento. O primeiro a possibilidade de, no plano de falência, ser aprovado um prazo de alienação dos ativos de até 3 anos. Então, o que a gente tem hoje de 180 dias se prorroga para 3 anos. A gente sabe que a gente está no Brasil. Quanto mais tempo a gente dá, o brasileiro deixa para fazer tudo na última hora. Então, se eu tenho uma possibilidade de vender em 3 anos, para que eu vou me movimentar e vender em 180 dias? Esse é um ponto. A gente já teve esses tipos de questionamentos lá atrás, então eu vejo isso como um retrocesso. Não é que todas as vendas estão acontecendo hoje em 180 dias. Acho que o Dr. Paulo e a doutora Luciana podem falar isso melhor do que eu. Mas são casos específicos em que precisa de uma autorização que prorrogue esse prazo. Grande parte aqui eu acho que está sendo respeitada. Aliás, as mudanças de prazos, o encurtamento de prazos que a gente viu na 14.112 foram benéficos. Benéficos, inclusive, vou dar um exemplo aqui, que é a questão da recuperação judicial. Hoje a gente tem uma limitação da prorrogação do stay, e isso está sendo benéfico. Os processos estão rodando em um prazo menor, e as assembleias estão sendo feitas entre 180 dias, 180, prorrogando stay só durante a realização dessa assembleia. Pelo menos a realidade do meu escritório é essa. Então, assim, eu acho que dos colegas que me acompanham também, não existe mais aquele negócio de postergar. Então, por quê? Porque deu uma engessada no tempo. Né? Sempre o engessamento do prazo é discutível, mas quanto mais prazo você dá, mais tempo e procrastinação dos atos acontece. Outro ponto que o PL traz de insegurança é a questão da avaliação dos ativos. Primeiro, porque permite que o gestor ou o administrador judicial faça essa avaliação, e nem sempre eu acho que a pessoa uma instrução necessária para que isso seja feito da melhor forma. No projeto originário, havia dispensa de qualquer tipo de avaliação, e agora, no substitutivo, bens abaixo de 1.000 salários mínimos é dispensada a avaliação. Aí você vai falar, mas são bens de valor pequenos, talvez não traga tanto reflexo. Pode ser que sim, pode ser que traga reflexo, porque no projeto de lei, aquele credor
que tiver uma estimativa de não recebimento não participa da votação do plano de falência. E isso é um problema. Pode ter inúmeros questionamentos. Então, o que se pretendia com o PL, que é uma desburocratização do procedimento, ao meu ver, engessa mais, dificulta e vai trazer necessidade de mais intervenção judicial, porque ele é um procedimento lacunoso. Quanto mais lacuna a gente tem, mais um efeito que a gente gosta de falar que é o ativismo judicial, muitas vezes é criticado, acaba sendo necessário. Então, acho que é um ponto que eu queria colocar, que a 14.112 ela trouxe inovações relevantes para o procedimento falimentar. Ninguém está sendo leviano aqui de falar que o procedimento é espetacular, maravilhoso, não precisa de aperfeiçoamento. Aperfeiçoar, sim, mas simplesmente desconsiderar tudo que a gente conseguiu de avanço, aí é uma outra questão que tem que ser refletida. Bom, eram essas minhas considerações iniciais, eu devolvo a palavra e agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos, acho que você foi muito clara e você falou algumas coisas que, para mim, são premissas básicas e leis de mercado, que é na questão da avaliação, um bem vale quanto paga. Não adianta nada a gente ficar travado. Exatamente. O perito disse que vale X. Poxa, precisa ver se o mercado realmente está disposto a pagar X. É por isso que a questão da exclusão da discussão do preço vil é tão importante, né? E acumulado com a possibilidade de vender o bem a qualquer momento, sem ter que ficar esperando um momento favorável do mercado, né? Então, acho que isso facilitou demais. Né? E outra premissa básica também de mercado, de economia, é que qualquer bem parado, ele está perdendo valor. Exatamente. Não tem por que a gente ficar discutindo, não seguir com essa venda eventualmente, sendo que esse bem está perdendo valor. Acho que todas as partes acabam perdendo, inclusive, muitos falam em função social. Quando você está comprando um bem, também tem uma função social nessa compra, porque quem está comprando, por exemplo, uma UPI, uma indústria, ele vai instituir uma indústria nova, ele vai contratar pessoas novas, ele vai comprar um maquinário novo, ele vai pagar imposto gerindo essa indústria nova. Então, você tem uma função social positiva por detrás disso. E a alteração da lei ela foi benéfica também no ponto de que você tem lá como a tentativa inicial, se possível, dependendo do negócio, a venda integral, né? Então, essa empresa pode passar, de repente, para a mão de uma pessoa que vai gerir de forma diferente e produzir riquezas na economia. Então, acho que esse contexto ele é importante, que hoje você tem a possibilidade da venda conjunta dos bens, dos ativos, é lógico que vai ter que ter uma análise do administrador, entender quais bens têm interesse, o mercado tem interesse na aquisição conjunta, e se não conseguir dessa forma, daí sim a venda individual. Então, isso é muito importante e traz uma evolução, uma modernidade, uma forma mais fácil de você arrecadar recursos para a massa pagar os credores, que no fim das contas essa finalidade, a gente precisa lembrar que tem que pagar os credores. Então, quanto mais rápido e mais maximização desse ativo, mais dinheiro você conseguir, melhor. Né? Perfeito, perfeito. E fazer um contraponto, pré-2020, queria escutar um pouco de você, Luciana, a gente falou até bastante de um case emblemático que você teve, mas você expor um pouco as dificuldades que existiam da lei antiga, exatamente, acho que a lei 14.112, ela veio para sanar isso, então acho que queria que você falasse um pouco de como era antigamente. Ok. Bom dia novamente a todos. Agradeço, Grazi, Rafael, Cacá, Fernando, pelo convite. Agradeço também aos meus colegas aqui, né, do nosso debate. E, bom, eu vou falar então um pouquinho de qual foi a experiência de um administrador judicial na lei antiga, né? Qual que é um dos principais problemas que a gente via no passado? Era a ideia de que você começa fazendo uma avaliação de um bem, né? E muitas vezes já se percebe que esse bem não vai ter saída. Mas pelo sistema antigo você ficava amarrado a um edital com 2 praças. Alô? Tá. Ficava amarrado a um edital com 2 praças, e se você não vendesse, você tinha que começar um novo processo de avaliação, um novo edital, e isso seguia, né? Então, nós tivemos um caso, por exemplo, o caso do Banco BVA, que só de imóveis, ele tinha 68 imóveis nas operações. E teve, eu diria que acho que 70% destes casos, nenhum foi vendido no primeiro edital. Nenhum. Ou falido, ou um credor específico
questionava o valor, que era o valor de mercado, de venda forçada. Então, por exemplo, a gente teve um caso que ele foi avaliado um imóvel em 12 milhões e tinha um preço maior de 20 milhões e ou falido questionava e queria que insistisse nos 20, ou esse credor. Resultado, esse imóvel foi vendido depois de 4 anos de constantes editais, com 2 praças, reavaliações por 3 milhões. O imóvel não valia nem 12, quanto mais 20. E isso tem um custo para a massa. O administrador, ele é responsável por aquilo, então eu tenho que ficar bancando segurança. Se é uma indústria, um imóvel urbano, vai ter sim despesa de energia, porque eu vou ter que ter um portão, um sistema de segurança para ajudar o vigia que vai ficar lá 24/7/7. Então, assim, era algo que gerava uma morosidade muito grande. E junte-se a isso que o bem também vai perdendo valor, principalmente quando ele é urbano, ele vai perdendo valor, ele vai se deteriorando. Né? Se você tinha um galpão que tinha uma condição mínima de uso imediato, ele deixa de ter essa condição com o passar do tempo. Então, às vezes, as discussões ficavam meio que num âmbito um pouco até insano. Né? E o outro problema era que, em muitas das falências, os bens móveis também são um problema. Quando a empresa beira a falência, você não vai achar um computador bonitinho para ser usado, cadeira limpinha, mesa está tudo limpinho, como se fosse aquelas lojas que vendem, né, de terceiro uso. Não existe isso. A situação quando você entra numa empresa falida é caótica. Já não tem quase cadeira. Os móveis estão todos depreciados. É goteira que cai em cima. Computador já está quebrado, faltando tecla. É uma coisa absurda. E mesmo nesses casos, você se prendia a um edital com 2 praças, não vendeu, nova avaliação. E você tem que também ter um custo para guardar isso. Se o imóvel é próprio, já está ali no custo da segurança. Agora, se não era, se teve que ir para um galpão, você tem que ter um custo para deixar aquilo, porque o imóvel era de terceiro, teve que devolver, você tem que ter um custo. Então, assim, antes o processo era realmente muito, muito engessado e os bens acabavam perdendo muito valor. Né? Esse caso do banco que a gente cuida dessa falência foi assim o caso mais extremo. Por outro lado, a gente também tentou implantar algumas inovações e fomos até que felizes, né? Como administrador, a gente tem que tentar tirar água de pedra. Então, geralmente você vai pensar num banco, você vai pensar o quê? Bom, o banco são as garantias do banco, vamos ver o que ele tem de garantia, são os imóveis, os bens móveis, vamos tentar vender, mas o banco ele tinha algo também de muito valor, que eram as suas carteiras, né? Os seus títulos. Então, ele tinha vários títulos, né, as chamadas CCBs, que tinham garantia atrelada e geravam um custo de cobrança. Eram quase 800 ações, 900 ações em andamento de cobrança, mais um custo para a massa. Né? E ali a gente teve a ideia de fazer uma cisão, pegar todos esses papéis, colocar ele dentro de um CNPJ, criar uma NILCO, e dali você faz o leilão dessa empresa, carregando inclusive o prejuízo fiscal que o comprador vai poder fazer uso, então você tem todo aquele ganho ali, né? E essa modalidade, ali naquela época, já foi feita na modalidade do Stocking Horse, que agora está na inovação, que é ótimo, porque você já tem um lance garantido. É daqui para cima, né? Se ninguém ofertar, já está garantida a venda. Então, essa modalidade ela também traz muita agilidade. E ela gera interesse, porque quem mexe com esse tipo, no nosso caso, de papel de título, já vai ficar de olho.
Tanto é que o leilão foi, a gente beirou mais de 90 lances. Então, assim, para ver como essas alternativas que a lei trouxe são muito relevantes. Então, no passado, a gente tinha essa situação realmente muito complicada, tanto quando se envolvia bens imóveis e bens móveis. A mudança já foi maravilhosa, porque a gente tem um edital com 3 praças, sendo que a terceira praça é o que o mercado vai ofertar. Aí todo mundo fala, mas então todo mundo vai ficar quietinho esperando a terceira praça. Não, gente. Se o bem tem valor, eles ficam olhando aquela telinha. Se alguém dá um lance porque tem valor, começa a aparecer lance. O Cacá e o Fernando sabem disso. A gente fica olhando a telinha em dia de leilão, ansiosos. Mas ela dá muita agilidade. Tanto é que nesse outro processo que a gente tem, envolvia muitos aeroportos, né? Existia uma característica muito específica do bem que estava sendo colocado à venda, né? Que eram componentes aeroviários, então não é qualquer componente, tem ali uma certificação, se a certificação venceu não é qualquer um que pode comprar, ou seja, tem uma série de detalhes que tem que ser observados e só vai participar desse leilão quem realmente é do setor, né? E aí a gente inovou nesse caso aqui, porque por ser um produto muito específico, de interesse internacional, nós acabamos fazendo o leilão em dólar. Avisamos todo mundo, Banco do Brasil, leilão em dólar, porque os interessados eram estrangeiros. Então, eu também tinha a questão do time. Para ele, era muito importante um processo que ele conseguisse visualizar começo, meio e fim. Este é o edital? Termina, então a terceira praça termina. Alguém vai ganhar isso aqui? Vai. Imagina um processo desse na lei antiga. Com 2 praças, não deu, questionou, espera aí, vou fazer um novo leilão. O estrangeiro não vai esperar. Quem tem interesse não vai embora, vai investir em outro lugar. Então, isso foi muito bom, porque manteve a atratividade deste setor, que era muito específico, essa mudança, e aí a gente foi até o final, né, da terceira praça, e as empresas estrangeiras foram as que compraram, né? Mas aí a gente inovou tanto que depois o Banco do Brasil nem sabia como agir com relação aos recursos, né? Porque foi feita uma SWIFT, né? Depósito em dólar, isso estava comprovado, ele comprovou o pagamento e tudo, e aí a gente ficou esperando o Banco do Brasil fechar o câmbio. O Fernando está até aqui esperando fechar o câmbio, porque foi algo inovador, né? Estava dando 1 ano quando eles conseguiram finalizar o fechamento do câmbio, mas fecharam o câmbio, os recursos entraram, e aí a gente fez outro leilão também. Então, isso acabou abrindo espaço para os outros leilões desse setor que era muito específico. Mas, assim, o ganho, né, que a gente vê é impressionante, né? Uma coisa também que eu acho que ajuda muito, o plano, né, a mudança que está sendo feita agora, como você falou, né, é um plano de falência que, na verdade, é o próprio plano de arrecadação, né? De algo mais amplo e de poderes ilimitados para o tal do gestor fiduciário fazer o que quiser com relação aos ativos, né? Então, é uma preocupação nisso, né? Mas se assemelha também muito ao plano que a gente tem de venda de ativos, que hoje a gente já utiliza normalmente. Eu acho que essa questão do plano é algo que eu, por exemplo, a gente, na Álvares, sempre teve esse cuidado. Mesmo na lei antiga, a gente apresentou um plano na falência. Chamamos a Assembleia, fizemos uma votação com base até no 45, como se fosse um plano de recuperação, crédito e cabeça, por classe, para mostrar qual era a perspectiva que a gente tinha, né, para esses leilões, para que tudo ficasse claro para o rol de credores. Essa transparência é importante.
Então, essa questão do plano, eu acho muito importante, mesmo na falência, essa transparência, porque nem todos os participantes conseguem acompanhar o processo e acompanhar tudo. Mas se de largada você apresenta um plano com as diretrizes e o que se pretende fazer, isso é muito importante. E com a participação de todos. Que esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque na falência, o administrador nunca pode deixar de esquecer que você tem essa venda imediata nos leilões. Mas você tem aí todo um trabalho de busca de outros bens, de outros ativos, e você não sabe quando isso vai acabar. Então não dá para dar um cheque em branco ou fechar uma porta assim logo de largada, né? Mas especificamente para esse momento inicial de venda, ter um edital com as 3 praças e poder finalizar, ou seja, algo que o investidor veja, tem começo, meio e fim, é essencial. Acho isso muito importante. Eu acho que ficava um pouco para trás na lei antiga, era exatamente o custo do carrego do dinheiro. Então, um exemplo que você deu do BVA. Puxa, 3 milhões de reais, se você trouxesse há 4 anos, né, que ficou essa discussão, quanto que isso traria de ganho, né? Você tem um benefício também aí. E você comentou também que todo imóvel deprecia, acho que a gente mesmo, se for na nossa casa, no seu apartamento, vai passando o ano, vai dando problema ali no encanamento. Então, isso é algo que a gente vive muito latente no nosso dia a dia. Daí, quando você ainda foge para galpões industriais, você tem problema de invasão, puxa, é sempre um custo muito grande para você manter esse imóvel e às vezes você acaba, mesmo com uma manutenção boa, depreciando ele, né? E esse exemplo vem bem na linha do que questionar por questionar traz um prejuízo para o processo de falência incrível, porque é a massa falida que vai carregar o custo de manutenção desse bem. O quanto antes se vender é o melhor, né? Então, simplesmente se questionava. Não, porque esse imóvel está na Castelo Branco, do lado do Rancho 53, vale muito. Mas você vai lá ver. Uma ribanceira. Não tem nem como querer construir alguma coisa. Não, porque vale, porque é localização. Mas aí tem muita relação com essa cultura litigante que a gente ainda carrega, né? Sim, isso é muito forte. É muito forte ainda. Mas o questionar por questionar é muito prejudicial. E tem que ser punido. Sim, e agora não. Se você questiona, então a gente teve um outro caso, também nesse banco, que houve um questionamento, mas já estava com a mudança. E a gente procurou aplicar. Não, você está questionando a venda? Então me faz o calção e me traz uma avaliação. E resolveu, né? Não, ele ainda recorreu, né, da decisão, porque o juiz manteve a venda, ele recorreu e perdeu em segunda instância. E acho que outro ponto que você tocou, Luciana, que é muito importante, é essa simplificação, seja via um plano de venda de ativos, seja via você ter um edital com todas as regras claras, primeiro, segundo, terceiro leilão, porque você simplificando o processo de compra, né, pelo lado dos arrematantes, você está trazendo novos players para o mercado, sejam eles internacionais ou brasileiros mesmo, né? Sim, porque ele precisa ter clara a noção de que ele está entrando num processo que tem começo, meio e fim. Eu não vou ficar aqui me prendendo com algo. Isso aqui vai terminar e nem que seja no terceiro, o que valer vai ter bid, vai ter disputa, né? Perfeito. E, doutor Paulo, agora eu queria escutar você, excelência, a sua visão sobre o aumento nas arrecadações nas falências. Acho que do meu lado, até fiquei de passar alguns números, a gente teve dificuldade de levantar eles e fica também até uma provocação para a gente fazer uma fase 4, talvez, do Observatório da Insolvência, né? Atualizar ele, porque, como a doutora Sibeli falou, né? A gente tem os números até 2020. E de 2020 para cá já são 4 anos, sendo que nesses 4 anos a gente teve uma pandemia no meio. Então, acho que vai ter até uma dificuldade para eles fazerem essa atualização, né? Porque a gente viveu 2 anos completamente atípicos, né? Então, eu queria escutar um pouco, obviamente, sem dados muito precisos, né? Mas só a sua visão mesmo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Gostaria que o evento tivesse sido no centro, cadê a Grazi? Não é? A Grazi fugiu. Até para eu não esquecer, eu estava anotando aqui, depois eu vou passar para quem tiver interesse. Tem uma falência na Vara e tem 2 salas comerciais no centro e a gente não está conseguindo vender. Então, por favor, né? Depois fica a dica, o centro está sendo requalificado, né? Então acho que tem muita oportunidade de investimento, né?
Mas eu já tive muita experiência, eu estava anotando aqui, ouvindo as histórias, ouvindo as meus colegas aqui falarem, né? Quando eu fui juiz em Ibitinga, a gente teve que fazer uma venda muito rápida de frango refrigerado, tinha sido decretada a falência do frigorífico, fizeram uma venda pelo rádio, né? Então foi divulgado na rádio local, Rádio Ibitinga, né? E aí o interessado era de Marília e foi ele quem arrematou. Precisava ser feita a venda rapidamente, em 48 horas, né? Foi feita a arrematação. Exatamente porque tem aquele artigo que permite você fazer avaliação, né? Então, era um caso bastante interessante. O oficial de justiça acompanhou o caminhoneiro, né? Ele era um sujeito muito ousado, infelizmente até já faleceu, mas surgem essas situações inusitadas, né? Outro caso muito interessante, houve uma substituição do administrador judicial e ele descobriu um conjunto de kimonos de uma marca muito famosa. Eu até conversei com meu primo, que é lutador de jiu-jitsu, ele falou, se isso tivesse sido alienado no momento da quebra, teria um valor elevadíssimo. Ali já não tinha aquele valor de mercado, mas a Jota, de forma muito diligente, conseguiu fazer a venda pelo Mercado Livre, usou uma plataforma eletrônica. Então, depende do ativo, da circunstância, assim como, por exemplo, na falência do Banco Santos, um quadro do Basquiat, o Hannibal, foi vendido por 8 milhões de libras, salvo engano, na Sotheby's em Londres, não é? E para terminar os causos, não é? Já que eu ouvi a Filizola, olha que situação interessante. Eu atuei numa vara civil em que se discutia a dissolução, os primos, provavelmente, né? Os netos do fundador não queriam mais ser sócios, então havia uma ação de dissolução parcial de sociedade e, evidentemente, nessas ações, quem está saindo puxa para cima o valor, quem tá ficando quer que os haveres fiquem lá para baixo. Eu tentei, durante 4 sextas-feiras na sequência, né, fazer tentativas de conciliação para saber se conseguiria chegar. Só que um falava 2, outro falava 10, o laudo falava 5. Um dos primos contratou simplesmente o parecer do professor Eliseu Martins, professor de contabilidade da USP, já foi diretor da CVM, mas no final das contas eu acabei homologando, considerando que o laudo de avaliação era o mais correto. E um belo dia, estou eu lá no Fórum João Mendes, presidindo as astas públicas. Quem é mais antigo se lembra que havia uma sala no térreo do João Mendes, com a entrada lateral, né? O juiz ficava ali na mesinha, ali na frente, e os interessados no leilão ficavam assim, na plateia, dando os lances. E antes de começar o leilão, aquele dia, eu abri o Diário Oficial e, por acaso, olhando ali, vi o resultado do julgamento desse caso da Filizola, né? O resultado que, na verdade, não era um resultado. Porque o relator, ele deu uma decisão inusitada, que foi mais ou menos vazada nos seguintes termos. Olha, confabulando com os meus pares antes da sessão de julgamento, entendemos por bem converter o julgamento em diligência. Por quê? Porque ele queria que fosse feita a nova perícia e 2 meses depois ele se aposentou estrategicamente. Deixa para o próximo ele Mas vocês vejam, né, como é que era feito antes a alienação. Né? A alienação era lá, fisicamente, né, naquela salinha lá, e quantas pessoas falavam da máfia, dos leiloeiros, não, da máfia dos interessados. Né? E tem histórias famosas aqui em São Paulo de pessoas que enriqueceram arrematando imóveis, né? Na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, deixaram patrimônios imobiliários enormes. Mas, propriamente do nosso tema, que eu ouvindo as minhas colegas falarem, acho que elas foram muito felizes. Quer dizer, a gente tinha uma legislação pré-2005 que realmente era ruim, ela engessava a venda, porque você só podia vender depois da verificação dos créditos. Mas é porque na nossa lei de 45 tinha a possibilidade da concordata suspensiva da falência, era o último respiro do devedor. Então eu não podia vender imediatamente, porque o devedor, no meio do processo de falência, podia pedir ao juiz, olha, consegui aqui um dinheiro extra, quero pagar meus credores, quero retomar os ativos. Não é? Então era o último respiro do devedor falido.
Em 2005 isso acabou, entrou em recuperação, não tem a chance, né? Faliu, não tem direito à recuperação porque você está falido. E se faliu tem que vender rápido, vender de forma célere, não é? Embora em 2005 não tivesse o prazo, agora a gente tem um prazo, não é? Que deve ser em regra respeitado. Obviamente exceções podem existir, vamos imaginar uma falência agora no Rio Grande do Sul, uma situação que o administrador judicial vem ao juiz e diz, olha, em 180 dias não vamos conseguir fazer a alienação, não dá. Então situações excepcionais demandam soluções fora da regra. O fim do preço fio também acho que foi uma providência importantíssima, o que vale ao mercado, não é? Eu me lembro bem aqui do caso do Banco Santos, o falecido Edemar Cid Ferreira, que era o controlador do Banco Santos, impugnou a avaliação do imóvel, da mansão. Olha, ela foi avaliada em 110, mas ela vale 220 milhões de reais. Olha, tá bom, o tribunal acolheu essa alegação dele, mandou fazer nova avaliação. Só que o mercado imobiliário mudou, né? E a avaliação nova foi feita por 70 milhões de reais. Então, no fim das contas, foi pior para ele. Mas não foi só pior para ele, foi pior para todos os credores, foi pior para o processo. E, no fim das contas, foi vendido por 27 milhões de reais. Então, vale o que dão, não é? Eu tenho um apartamento para vender também, de 1.200, passou para 1.900, meu irmão encontrou com um ex-vizinho meu. Eu já estou queimando por 1.300. Aquele pode, ele é registrador de imóveis, eu não posso. Então, mas é assim, é o mercado que manda. É o mercado que manda e não adianta a gente querer tornar jurídico uma questão que é de mercado, não é? Então, essas modificações foram muito interessantes. Ao julgado do desembargador Ciampolini, eu não conheço a situação peculiar em que ele anulou porque ele reconheceu um preço vilíssimo, não é? Talvez tenha sido de 0,001%, não sei o caso, mas é uma situação que deve ter sido excepcional para ele ter reconhecido que não poderia ter sido feita a alienação por aquele valor. Eu tive um caso, mas não era nessa situação. A situação fática do imóvel mudou ao longo do leilão. Então, o imóvel ele era ocupado por terceiros e por isso depreciava. Quando estava terminando o leilão, a massa falida conseguiu retomar a posse. Então, o valor subiu e eu achei que tinha que ser feito, então, um novo leilão, reconsiderando o valor de avaliação, e ele foi, afinal de contas, alienado por valor superior. O que eu gostaria de destacar, depois de ouvir um pouquinho aquilo que você disse, Luciano, a respeito da segurança que o investidor, aquele que compra ativos, procura também, essa segurança, previsibilidade. Muitas vezes vem o administrador judicial, olha, eu recebi uma proposta já de terceiro interessado em comprar por tal valor. Então, a segurança também passa pelo processo competitivo, pela publicidade, por seguir o procedimento da lei. Eu acho que é importante a gente não querer acelerar em certas situações a solução do caso, porque tem alguém interessado, o valor é interessante, e isso deveria levar à aceitação daquela proposta. Vamos seguir os passos da lei. Vamos fazer ou por leilão, ou por processo competitivo. Pode ser o stalking horse, não é? Exatamente. Então, às vezes, procurar antecipar a solução pode levar a um resultado pior, pode levar depois a uma anulação. Há um caso que agora chegou ao STJ, eu havia comentado com vocês na nossa conversa prévia, e era numa recuperação, agora já virou falência, mas um pequeno credor que tinha, sabe, um valor irrisório, ele impugnou uma alienação na recuperação, o tribunal acabou acolhendo por uma bobagem, por uma alegação de que não havia publicidade, mas ele tinha conhecimento. Mas é muito bom tomar cuidado com as formalidades para evitar uma anulação futura. Tá? E aproveitando aqui, já que em todo lugar que a gente vai, todo mundo fala do PL, né? Eu sou um pouco contrário àquilo que se diz contra o PL, né? Contrário a quem é tão contra. Porque eu acho que a visão inicial, a diretriz inicial não era ruim. O que foi feito depois é horrível, mas dar aos credores maior poder na falência, para mim, não é ruim. Né? O AJ vai hoje, escolhe o leiloeiro vai, prospecta os interessados, faz a venda.
Mas se eu sou o credor e eu não quero que seja o AJ, eu não quero que o AJ escolha esse leiloeiro, eu quero eu e os demais credores escolhermos quem é que vai fazer a gestão desses ativos. Eu acho isso legítimo. Se eu sou dono do dinheiro, ou enfim, eu sou o cara que está sofrendo prejuízo, eu não quero que seja o juiz que nomeie. O juiz pode fiscalizar, supervisionar o processo, o AJ pode fazer verificação de créditos, mas eu não acho essa linha ruim. Na recuperação já é assim desde 2005, quem manda no processo, em tese, ou deveria mandar, ou esse era o sistema que deveria prevalecer, o sistema de negociação passa pelo poder dos credores. E quem tem mais dinheiro, quem tem mais crédito, tem maior poder. Então eu acho legítima a ideia, a diretriz do projeto. O que virou depois, né, e aí eu vejo que acho que houve também uma grita exagerada dos AJs contra o projeto, aí virou um contra-ataque aos AJs. Então destruíram a disciplina dos AJs, criaram uma série de dispositivos depois sobre desconsideração de personalidade jurídica e não fizeram talvez aquilo que fosse o melhor. Olha, não vamos ter vergonha de dizer, não precisa atacar a falência. Nem tinha dado sobre a 14.112. Eu acho que antes da 14.112 você podia atacar os resultados das falências, eventualmente, mas não foi feita nenhuma pesquisa empírica. Melhorou o processo? Agilizou? Vendeu por mais? Vendeu por menos? Eu acho que teve muita vergonha na justificativa, teve muita falsidade. Olha, vamos colocar aqui como pretexto que hoje a falência está muito ruim. Podia ser melhor, mas acho que esse não era o mote do projeto. O mote do projeto é: queremos dar poder aos credores. Isso é legítimo ou não? Por que nós queremos dar poder aos credores? Porque eles vão alocar melhor os bens que estão naquela massa falida, eles querem gerir isso. Vamos assumir isso. Se é esse o motivo, vamos assumir e defender publicamente isso. Mas dizer que falta transparência ao processo, eu acho difícil sustentar. As informações são públicas, os relatórios dos AJs estão lá todos os meses, as prestações de contas estão todos os meses, não é? Os AJs prestam informações, nas grandes falências os AJs têm interlocução semanal, diretamente com os grandes credores, né? Banco Santos, Banco Cruzeiro do Sul, os AJs conversam com os grandes interessados, né? Conversam com o BTG que está aqui, conversam com a Jive, conversam com todos os grandes interessados nos ativos, né? Assim como provavelmente conversaram no caso do BBA, como você deve ter conversado. Então acho que se tudo tivesse sido feito mais às claras, né, teria sido uma discussão menos emocional, mais racional, né? E hoje a gente, né, tem um projeto aprovado que é muito ruim. Mas eu acho que a gente precisa analisar, como a gente havia conversado, o que deu certo após 2020. Né? Em matéria de alienação de ativos, acho que deu muita coisa certa. Né? E quantificar isso e mostrar é importante. Né? Sem medo de, eventualmente, passar por um novo sistema. Olha, nós queremos dar maior poderes aos credores. Eu estava contando aqui uma outra história para terminar. Essa também é muito interessante. Antes da Lei 11.101, eu acabei atuando num processo em que os credores fizeram uma Assembleia Geral de Credores, a massa falida da Reseg. Por sinal, eu trabalhei lá perto. A Reseg fica estabelecida em Bariri, eu trabalhei em Ibitinga. E os credores por restituição, que eram os bancos que tinham ACC, eles concordaram em primeiro pagar os credores trabalhistas, que iam ficar atrás deles, né, abaixo deles, e por maioria, deliberaram por maioria, seguiram a previsão legal. Mais um credor por ACC, o BRB, né, de Brasília, agravou e o tribunal acolheu o agravo. O tribunal falou, olha, disciplinar realização do ativo é uma coisa. Como nós vamos vender? Nós não vamos vender, nós vamos pegar os ativos para nós vamos constituir uma sociedade ou um fundo que vai receber esses bens. Mas não podem os credores querer subverter a ordem de pagamento. A posição de cada credor na falência é de ordem pública, decorre da lei, então os credores não poderiam fazer isso. Então, o tribunal entendeu que, nesse caso, aquela deliberação por maioria violava a ordem de pagamento.
Assim como agora lembrando, no caso do Banco Santos, eu também dei uma decisão parecida. Eu acho que não pode hoje ser modificada a ordem legal de pagamento. Não é? Por exemplo, na falência do Banco Santos, se criou um mecanismo, não é? Se previa uma criação de um condomínio, salvo engano, e antes acho que de um fundo, em que se pretendia atribuir parcela dos ativos ao falido antes dos credores. O falido recebe por último, se sobrar dinheiro. Então, naquele caso, eu entendi. Isso aqui é subverter a ordem de pagamento. Pode ter sido uma decisão que impediu a solução do caso naquele momento? Pode sim, foi. Porque eu não achava legítimo, de acordo com a lei, que o falido pudesse receber antes dos credores. O PL, por sua vez, vai resolver esse problema. O PL vai legitimar isso. Então, se os credores quiserem um plano de pagamento em que não se paga 100% para uma classe que está numa posição superior, mas essa classe aprova receber 80%, pode pagar a classe inferior. Então, o que o PL tem de positivo, me parece, é quebrar essa rigidez da ordem de pagamento da lei de falência. Os planos de pagamento serão consensuais. Na minha vara eu não tenho isso, mas na terceira vara, que recebeu as falências antigas do decreto, eu tenho ouvido dizer que têm sido feitos alguns acordos ou encerradas algumas falências com esse modelo. Eu não vou discutir decisão de colega meu, até porque eu não conheço o processo. O que eu entendo, e posso estar equivocado, respeito quem pense o contrário, é que o sistema atual não permite essa solução. Eu acho que hoje não dá para quebrar a ordem legal de pagamento. Dá para você dizer o que fazer com o ativo, mas na hora de distribuir o ativo, eu teria que respeitar a ordem legal de pagamento. Posso mudar de opinião, posso eventualmente ser convencido do contrário, mas acho que hoje há um limite na lei. E o PL resolveria isso. O PL permitiria um plano de realização do ativo, mas mais do que isso, um plano de pagamento. E aquela questão de quem não vai receber nada. Se não vai receber nada, olha, infelizmente você não vai falar nada mesmo. Se você fizer uma previsão de pagamento em que aquela classe quirografária vai receber 0, você não apita nada. Inicialmente em 60 dias, quando é apresentado esse plano. Acho que essa é a maior crítica. Você excluir esses credores quando não se tem certeza sequer de que bens serão arrecadados, porque muitas arrecadações não conseguem ser feitas assim de imediato. Isso precisava tem rastreamento ser feito... de ativos, tem uma série de coisas, e aí o PL deixa isso tudo sem isso que tratamento. Era para ter sido discutido de uma forma um pouco mais elaborada e depois sem manifestação, por exemplo, intervenção do Ministério Público. Então são coisas que acabam causando discussão desnecessária. Se tivesse tido um debate antes, talvez a solução apresentada fosse mais adequada realmente. Mas eu encerro por aqui com essas pequenas lembranças e essa minha opinião que tem gente que chama o PL de malfadado. Outro dia um colega meu até brincou, ele é chechelento. Ele até falou em público, ele falou, não é só malfadado, é chechelento. Eu falei, não, mas pode ter ficado chechelento, mas a ideia inicial era para ter sido melhor discutida. O regime de urgência acho que estragou tudo também e a gente viu aquilo que virou, né? Oi? Nesse ponto eu concordo com o Dr. Paulo na questão do plano. Um plano na falência funciona bem. A gente viveu isso lá no BVA, foi feita uma assembleia com um plano de como seria conduzida a venda dos ativos. Todos os credores se colocaram à parte, tiveram consciência, até nos casos mais difíceis, a minha chance é próxima de 0 ou é 0? Mas está aqui, porque essa largada é inicial e com a participação do falido. Quando a gente fez isso, o falido foi. Porque ele também tentar mostrar para ele que o processo de falência andar também é bom para ele, principalmente nos termos da lei antiga. Porque aí ele está condenado até o infinito, né?
Então, colocar todo mundo numa mesa, ter esse plano, essa discussão, essa exposição dos primeiros passos, os bens imediatos, os bens que vão vir depois e a conclusão, isso é muito importante. Nesse ponto, a ideia central de um plano, no PL, eu acho isso muito... Vai melhorar, não do jeito que está agora, mas assim, a ideia central do plano funciona muito para a realização de ativos e para você ter um norte. Isso aqui vai ter um fim, não vai ser para a vida toda, né? E eu acho só uma coisa que falta, seja para debater o PL novo, seja para debater a 14.112, que tem muitas coisas a melhorar, acho que todo mundo aqui tem muito a melhorar, é dados, né? A gente está precisando atualizar esses números, atualizar esses dados para debater em cima de números concretos e não eu acho uma coisa, eu acho outra, né? Acho que isso que está faltando um pouco. Porque senão representa ali uma falta de transparência, como o Dr. Paulo bem colocou aqui. A exposição dos motivos, ela foi muito truncada ali, realmente escondendo os objetivos reais. Então, a questão do plano, ela é interessante mesmo, só que não pode ter lacunas, não pode dar margem para uma interpretação inadequada e mais questionamentos que estão tentando ser evitados, né, com o aperfeiçoamento da lei. A lei precisa ser aperfeiçoada. A sociedade se aperfeiçoa, então a lei também tem que seguir essa regra, né? É isso. Tá ótimo. Nossa, para mim foi super claro. Queria agradecê-los novamente. Muito obrigado, viu? Pessoal, obrigado a presença de todos. Queria agradecer aqui em nome da TMA, queria agradecer a todos os palestrantes aqui. Não deixem de acompanhar a TMA nas redes sociais, que é importante. Teremos uma agenda cheia aqui em junho e espero todos vocês nos próximos eventos aqui da TMA. Um bom dia a todos. Obrigado.